Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso devocional Ore como Jesus. Eu quero convidar você a pegar comigo a sua Bíblia e abrir em Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 7, onde diz assim: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Até aqui. Quando a nossa filha Manuela nasceu, Adriana e eu, enquanto nós fazíamos as primeiras orações e ao longo dos seus primeiros dias e semanas, nós insistentemente dizíamos a ela quem nós éramos. Nós somos os seus pais. Nós somos os seus pais. Papai está aqui, mamãe está aqui, com o fim de que ela crescesse, desenvolvesse, sabendo quem nós éramos, que nós éramos os seus pais, estávamos ali para abraçá-la, para amá-la, para cuidar dela, para protegê-la. E o que é verdade para um nascimento terreno é também verdade para o nascimento espiritual. Quando nós nascemos de novo, também nós ganhamos uma nova paternidade. A primeira coisa que temos que saber quando nós nascemos de novo em Jesus é saber quem é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, no versículo 6 e 7 que lemos, dizendo: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiros. Todo o enredo da Bíblia é que todos nós nascemos em pecado. Portanto, nós nascemos escravos do pecado por natureza e nós somos filhos da ira. É o que Paulo também vai dizer em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Pode parecer assim um tanto assustador para você ouvir isso, mas a verdade bíblica é que todos nós nascemos tendo Satanás como nosso pai. É por isso que Jesus, quando vai repreender os religiosos, vai dizer assim: vocês são filhos de Satanás. Satanás é que é o pai de vocês, porque enquanto nós não nascemos de novo, nós somos filhos do pecado, somos escravos do pecado, somos escravos da morte. Agora, quando o Espírito Santo lhe dá um novo coração, ele torna uma nova pessoa, ele também te dá um novo pai. E te dá uma liberdade do que outrora era a escravidão do pecado. Então hoje, nesse devocional, tenho duas perguntas para nós compartilharmos, para você refletir e no final você orar. A primeira delas é: você se relaciona com Deus como o seu pai ou como um mestre? Muitas pessoas lutam em oração a Deus como pai porque veem a Deus como mestre. Então, se Deus é um mestre que é mesquinho, que é desamoroso, que é controlador, que é severo, que quer usar você para os seus próprios fins, você não vai convidá-lo para andar com você, para ser o seu pai, para se relacionar com você. Agora, se você vê a Deus como um pai e não como um mestre, você terá prazer em convidá-lo para caminhar ao seu lado, você terá prazer em buscá-lo, em se relacionar com ele, porque quando temos a ideia de Deus apenas como um mestre, que é muito comum, Deus é nosso mestre, Deus é nosso Senhor, sim, Ele é nosso Senhor, mas Ele é, acima de tudo, o nosso Pai. O pai que, como eu sou pai, tenho dito esse devocional, um pai que não importa o que os filhos façam, está sempre lá para amá-los e protegê-los. A segunda pergunta que eu faço é: você se vê diante de Deus como um escravo ou como um filho? A diferença é que um filho ou uma filha tem dado pelo seu pai a sua identidade. Eles são o que o seu pai os dá ou o que diz quem eles são. Os escravos não. Os escravos precisam construir, viver para formar uma identidade que agrade o seu mestre. Por exemplo, os escravos, se eles têm um bom desempenho e agradam o seu mestre, eles serão recompensados. Agora, se eles falham e não têm um bom desempenho para com o seu mestre, eles serão punidos. Um escravo precisa conquistar a sua identidade.
e por conquistar a sua identidade através de obras, desempenho e esforço, ele pode igualmente perder a sua identidade diante do seu mestre. Ou seja, você hoje é um bom funcionário, você hoje é um bom servo, você hoje faz aquilo que eu preciso, mas amanhã você é um fracassado, você não é mais quem você era, olha, você não tem mais um bom desempenho, a identidade conquistada, ela é perdida. Essa realidade causa muitas vezes uma pressão para nós termos um bom desempenho em relação à nossa oração com Deus. E achamos que se nos comportarmos como escravos diante de Deus, que é um mestre, nós ficamos muitas vezes isolados de um bom tempo de comunhão com o Pai, porque outrora não tivemos um bom desempenho. Eu não fui tão bom hoje, eu não fiz grandes obras na minha vida ou esta semana. Então, como você se enxerga como um escravo ou como um filho, faz toda a diferença. O oposto de se ver como um escravo para com o mestre é se ver como um filho para com o Pai. O oposto de ter uma identidade conquistada por esforço, obra e desempenho é uma identidade baseada na graça de Deus. E essa identidade que é conquistada pela graça de Deus, ela não é alcançada por você, mas ela é um presente do Deus Pai por meio de Jesus a você. Portanto, é um presente que não pode ser perdido. É por isso que, antes de Jesus começar a fazer os seus primeiros milagres, sinais, dar os seus primeiros sermões, é necessário que ele se batize. E nesse momento onde Lucas relata, Lucas 3:22, onde o Pai vem na figura de uma pomba, o Espírito, e do céu se ouve uma voz do Pai que diz para o próprio Jesus: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a sua identidade. Antes de Jesus começar a ensinar e curar, ele tinha a sua identidade firme, ele cria em quem ele era. E o diabo, ao contrário disso, ele quer que nós tenhamos a nossa identidade por desempenho, esforço, como escravos. Um capítulo após, em Lucas 4, onde Jesus é levado ao deserto para ser tentado, Satanás vai tentar Jesus dizendo assim para ele: se você de fato é filho de Deus, então faça alguma coisa, prove, me mostre um bom desempenho. Jesus, ele pela fé, ele cria em quem o Pai disse que ele era. Jesus viveu todo o seu ministério com essa identidade, porque é essa identidade que o Pai tem para o Filho, uma identidade que não é conquistada, mas é recebida como um presente. Eu que sou filho, eu que sou pai, não importa o que meus filhos façam, não importa o que eles digam, não importa quem eles sejam, a identidade deles para mim sempre será a mesma, eles são os meus filhos. Deus os deu a mim para cuidar, proteger e amar. Então, as duas perguntas que fizemos hoje você vê Deus mais como um mestre, um senhor ou como um pai? E você se vê diante de Deus mais como um escravo ou como um filho? Para terminar uma reflexão, duas perguntas para você meditar, refletir. Se quiser compartilhar, comentar aí embaixo no nosso devocional. Primeiro delas, você vê Deus como um pai ou como um mestre? Você se vê como um filho ou como um escravo? E a segunda pergunta, como essas visões têm afetado a sua vida de oração ao Pai Celestial? Talvez você diga: olha, Sandro, eu não tenho conseguido obter êxito em minha oração, porque às vezes acho que não sou bom o suficiente para Deus me amar ou me ajudar. Essa é uma leitura de escravo, de Deus como mestre. Então, que o Espírito Santo leve você à reflexão de quem você é. Se você é um cristão, se você nasceu de novo, você ganhou um novo pai, uma nova identidade. E se você que nos escuta hoje devocional, você não é um cristão, você não crê em Jesus, deixe que o Espírito Santo hoje, por meio desse vídeo, tome o seu coração e te faça um filho de Deus e que você nasça de novo. Até o nosso próximo devocional. Deus te abençoe rica e abundantemente.